todos bem-vindos, sintam-se todos bem acolhidos. Vamos iniciar o nosso encontro, invocando o Espírito Santo, a fim de que Deus possa agir em nossos corações, em nossos seres, também em nossas vidas, e também possa inspirar o casal que irá conduzir este nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, para que ela nos acompanhe e nos conduza sempre aos braços de seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Joaquim, rogai por nós. São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas e dos acólitos, rogai por nós. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para mais esta noite de formação. Que alegria tê-los aqui. Muito obrigado pelo sim de vocês, pelo comprometimento. Isso demonstra valorização tanto da igreja, valorização do vosso trabalho, e também uma certa importância com os nossos pequeninos, nossos queridos acólitos e também nossos queridos coroinhos. Eles são os futuros da nossa igreja, e a cada encontro que a gente vai fazendo é uma nova semente que a gente vai lançando, que a gente vai regando, vai cultivando, e que futuramente essa semente, assim como o grão de mostarda, vai crescer, e este grão de mostarda vai ficar grande e vai ser muito frutuoso, se assim Deus o permitir. E dando continuidade às nossas formações, eu vou pedir para que aqueles que não forem falar possam deixar o microfone sempre desligado, para que a gente possa participar do encontro. Se tiver uma dúvida, pode deixar para o final, anota aí, né? Talvez você anota a pergunta e às vezes ela é respondida no decorrer da formação. Mas se chegar no final da formação ela não for respondida, vocês podem perguntar. Então, fiquem à vontade, anotem, mas qualquer coisa lá no final vocês podem levantar a mão. Um pequeno aviso, eu peço que vocês, quem ainda, os decanatos que não se organizaram em relação ao retiro semestral de vocês com os acólitos, isso é o coordenador dos acólitos, que possam ir se organizando. Nós temos alguns decanatos que já se organizaram, decanato centro que já fez o encontro, mas a gente precisa ver que os outros também precisam se organizar. Nós temos um retiro marcado no primeiro semestre e outro no segundo. No segundo, talvez nós teremos a participação da pastoral catequética e dos adolescentes. Por isso é importante fazer este retiro que está marcado e a data lá no grupo de vocês, os decanatos, para que a gente possa fazer um momento dos acólitos desse decanato nessa primeira parte do ano, tá bom? E aí, no segundo semestre, a gente faz isso novamente, tá bom? Vamos lá? Rosana, alguma coisa? Levantou sem querer, né? Acontece. Então, hoje, quem vai conduzir o nosso encontro serão os nossos vice-coordenadores, o Clóvis e a Nádia. Eles têm nos ajudado muito no dia a dia, têm ajudado a organizar a pastoral, têm trazido a experiência de paróquia. Eles foram por muito tempo coordenador dos acólitos ali na Cancele e também coordenadores dos ministros. Então, eles também têm uma bagagem e uma coisa bonita para vir para partilhar conosco. E hoje eles vão trazer alguma coisa também sobre os acólitos, as funções, um pouco também dos coroinhos. Então, vamos dar espaço a eles para que eles possam apresentar e fazer aquilo que for da vontade de Deus. Clóvis, Nádia, sejam bem-vindos e podem conduzir o nosso encontro. Fiquem à vontade. Muito obrigado, tá? Amém. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela acolhida. Obrigado por todas as palavras também.
Obrigado a todos também pela participação. Nós, de alguma forma, queremos contribuir com vocês. A maior parte dos coordenadores já tem uma caminhada dentro da Pastoral dos Acólitos. Então, o que nós vamos colocar aqui está pautada um pouco sobre a nossa experiência, aquilo que também que nós conversamos com o Marcelo e está dentro do plano pastoral. Não é algo ainda indefinitivo, são sugestões. Então, aquilo que vocês acreditarem que pode ser de grande importância e que vocês possam aproveitar, vocês fiquem à vontade. Também aquilo que vocês acham que talvez não esteja tão adequado e que não seja bom, pode colocar em discussão, porque o plano pastoral ainda tem um tempo para que ele seja concluído e formado, mas aqui são ideias e caminhos que nós estamos tentando nos organizar para criar uma unidade diocesana, tá? Para que, quando os acólitos e coroinhas, entre as paróquias e capelas, tenham uma formação similar. Isso como já acontece na catequese, que nós temos um modelo a seguir. Então, esse é um dos propósitos principais do plano, mas também ter uma atenção especial para as crianças e para os adolescentes que fazem parte da nossa comunidade, tá? Então, assim, os assuntos que nós vamos abordar hoje é acerca da pastoral mesmo, dos coroinhas e dos adolescentes, aquilo que nós usamos como fonte de pesquisa, terá repassado a importância da família nesse processo também da acolhida na comunidade e nas particularidades que se apresentam. Explicaremos sobre as funções de serviço dos acólitos nas celebrações e dos coroinhas, deveres e responsabilidades desses. Por fim, vamos expor acerca das formações paroquiais e da renovação anual dos votos dos acólitos e coroinhas, que são uma proposta para que anualmente eles possam estar renovando o seu compromisso, tá bom? Bom, a primeira pergunta que geralmente o pessoal coloca é o seguinte: quais as idades que pode começar a ser acólito, mas também o coroinha? A sugestão é que, a partir dos 8 anos, ou seja, no primeiro ano de catequese, a criança já pode ser inserida na pastoral. Ele já vai estar numa idade de aprendizado, de entendimento, de discernimento, e que ele consiga seguir certas regras. Então, nesse caso, para que a criança possa desenvolver o seu trabalho, ele já é convidado para participar dos encontros, e os pais, que são responsáveis pela criança, participar das reuniões. Como a gente frisou já no começo, que a pastoral ela tem que estar na dependência do auxílio dos pais, porque sem os pais, principalmente esses menores que estão na pastoral dos coroinhas, eles vão precisar de bastante auxílio. Aí. E logo, para que eles possam servir nas celebrações, eles devem estar preparados para as funções a serem realizadas e haver comprometimento dos pais com as escalas. Pois ao coordenador cabe a formação, mas aos pais a responsabilidade de cumprir as escalas, visto que as crianças ainda coroinhas são muito novos. Para conseguir seguir essas regrinhas que nós temos, certo? Bom, a outra pergunta que sempre nos fazem: como que vão ficar as vestimentas, os paramentos dos coroinhas? Os coroinhas, adotou-se que eles utilizarão uma túnica vermelha e uma sobrepeliz branca. Um detalhe muito importante é que essas peças não devem ter adornos, bordados ou rendas. E por que essa preocupação? Para que o jovem não seja confundido com o clero, que não se vejam neles pessoas que já estão com uma caminhada
religiosa, a clericalização, que fique distinto que o jovem é um leigo a serviço da igreja. Tá bom, pessoal? Bom, em regra, acerca dos coroinhas, a primeira introdução é isso. Tá? O objetivo da gente é tentar demonstrar que o coroinha, ele é o primeiro passo da sua caminhada na igreja. Ele começa, então, a fazer uma história, ser evangelizado e seguir os primeiros passos. E ali para frente, juntamente com a catequese, que é a base que norteia toda criança no início da vida religiosa, dentro da igreja, no contexto de aprendizado, ao mesmo tempo que ele está com uma caminhada na catequese, ele pode vir servir na igreja, tá bom? Então, assim, é o princípio, é o primeiro contato no serviço do altar. É a primeira demonstração de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, seja por iniciativa da própria criança, que tem vontade de servir, ou por motivação dos pais. Aí a gente se remete a nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 19:14, que nos fala: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Logo, as crianças são sempre bem-vindas no serviço do altar. Tá? Um dos requisitos que a gente tem que levar em consideração é que ele deve ter recebido o sacramento do batismo. Tá? Tem que estar de acordo para que ele possa estar inserido. Ele também deverá participar habitualmente dos encontros, como a gente já colocou, para que ele sempre esteja preparado para as funções que se apresentam. Por isso que uma criança, muitas vezes menor de 8 anos de idade, que não está inserida na catequese, terá um pouco mais de dificuldade, até de prestar atenção na celebração e exercer o trabalho. Então, se todos, nesse contexto, seguirem essa opinião, essa sugestão, acredito que nós vamos conseguir criar um modelo que fornecerá para a gente bases que as crianças que estão servindo já estejam pelo menos uma certa preparação, tá bom? Bom, no contexto dos coroinhas, a iniciação seria praticamente isso. Bom, feito o tempo de coroinha, passado o tempo de coroinha, começa então o tempo de acólito. Mas quando então que o adolescente ele pode ser um acólito? Nós dividimos o acolitato em 3 etapas e distinguimos da seguinte forma: ainda adolescente, introdução ao acolitato a partir dos 12 anos. Na segunda etapa, jovens que persistem na caminhada estão na segunda etapa do acolitato entre 16 e 21 anos. E depois a terceira etapa, que seria já adultos com funções e responsabilidades. Bom, o que nós queremos, então, explicar nesse contexto? Eu vou ler uma citação de São João Paulo II, que fala sobre a catequese. Enquanto adolescentes, é o tempo de descoberta de si mesmo e do próprio mundo interior. O tempo dos planos generosos, o tempo de desabrochar no sentimento do amor e com os impulsos biológicos. O tempo de desejo de estar junto aos outros. Bom, o jovem, em grande parte, ele gosta de socializar. Com 12 anos de idade, nós pensamos que ele já tenha recebido a primeira comunhão. Então, assim, um dos requisitos para que ele possa ser acólito é ter recebido a primeira Eucaristia. Tá? Então, até o 3º ano da catequese, ele está ainda como coroinha no serviço do altar. Quando ele passar para o 4º ano, nesse 4º ano ele já recebeu a primeira comunhão, aí nós colocamos 12 anos, que em regra as crianças
no quarto ano estão com 12 anos, ele pode ser admitido como acólito. Então, começa a formação dele. Então, assim, sugere-se que a formação para o acolitato iniciará no quarto ano da catequese, após ele ter recebido a primeira comunhão, tá? Então, assim, essa criança, ela já não é criança, ela já é um adolescente. Ela está passando por todos aqueles processos de amadurecimento pertinente à adolescência, certo? É um olhar um pouco diferente já, e o mundo dele começa a desabrochar e ele desabrochar. E nesse momento também, ele já está muito grande para ser coroinha, né? Mas ele está em processo de aprendizado ainda. Ele não terminou a sua catequese. E ele vai seguindo o seu caminho, a sua caminhada. Então, seria a primeira etapa como acólito, mas a segunda etapa na sua caminhada da igreja. Então, ele, nesse momento, então, pode ser admitido como acólito, ele já fez a primeira comunhão e ele é introduzido, então, numa nova fase do serviço do altar, certo? Bom, analisando um contexto que ele vai estar seguindo uma caminhada, até os 15 anos, nós consideramos ele ainda como adolescente. A partir dos 16, nós já vamos considerar ele como jovem. Então, aqueles que persistirem na caminhada e que tiverem entre 16 e 21 anos, já serão aqueles que estarão mais preparados no serviço do altar. Eles auxiliarão os novos, certo? Eles também terão maior maturidade nas celebrações, quando forem solenes. Eles estarão à frente e estarão servindo já de modelo para a comunidade. Então, persistindo na caminhada, eles já vão ser uma referência dentro da comunidade. Pode acontecer também que nessa fase, outros jovens se interessem de iniciar o acolitato ou retornar em algum momento que eles foram como coroinhas e tudo mais. Tá? Eles vão estar nessa fase de início da juventude e vão estar sendo preparados. Então, assim, não existe uma regra de início do acolitato, a não ser a partir do quarto ano da catequese e de ter recebido a primeira comunhão. A partir de então, feito isso, estando com o sacramento em dia, ele pode, a qualquer tempo, se tornar um acólito, desde que ele participe da formação. Então, o que a gente quer falar com isso? Nós queremos falar que a porta sempre está aberta ao jovem. Há uma pergunta que sempre paira mais ou menos nessa época. Por que o acolitato não é realizado após a crisma? Nós percebemos que após a crisma, muitos desses jovens consideram encerrado o seu compromisso com a igreja e se afastam. Logo, fica mais difícil da gente tê-los conosco. E se você abrir após a comunhão, você tem uma maior possibilidade da continuidade na caminhada. Acontece também que, nessa idade dos 16 aos 21 anos, começam a surgir outras preocupações para eles. Muitos estão iniciando o tempo de trabalho, se preparando para vestibulares, formações, e dentre esses também aqueles que estão iniciando uma vida religiosa, seja como irmãs, seja como sacerdotes religiosos. E, por mais que sejam jovens, é imposto a eles já um momento de decisão. Aí nós entramos numa certa situação. E muitos que começam com essa responsabilidade de trabalho, de estudo,
uma boa parte acaba se afastando do alcoolitato. Esse é um desafio para o coordenador. Como segurar esse jovem e ajudá-lo a conciliar todos esses desafios que eles têm nessa época com o alcoolitato. Fazer a pergunta, não dá para conciliar? E se dá, como podemos auxiliá-los? Então, esse é um desafio que talvez muitos de vocês que já estão na frente da coordenação começaram a ter agora, porque tem uma história de 2, 3, 4, 5 anos. E já estão encontrando jovens nessa fase de idade. E essa fase, querendo ou não, é uma fase que acaba sendo decisiva para eles, embora muito novos. E eles acabam, às vezes, optando por largar o alcoolitato e seguir nos estudos e pensando num retorno posterior, mas já não no alcoolitato. São indagações, perguntas, que nós temos que, com o tempo, buscar essas respostas, como nós podemos fazer com que eles persistam na caminhada. Que a igreja não seja algo a mais, e que seja algo necessário para eles. O que eles encontrem a importância da igreja na sua caminhada de vida, seja tanto quanto profissional, quanto tanto nos estudos. E que eles entendam que a igreja pode ser um reforço, pode ser uma base que vai ajudar nessa caminhada de início de trabalho, de faculdade e de vida religiosa. Bom, passado essa fase, entramos na terceira etapa, quando o acólito já é adulto. A partir desse momento, ele já pode assumir responsabilidades. E nesse caso, nós já os teremos preparados para que eles assumam funções dentro da igreja e antes eles, na verdade, sempre havia alguém nas funções de coordenação e formadores. Com 21 anos, eles já têm experiência o bastante para coordenar e também para formar. Como também avançar etapas. Quando eu falo avançar, não quero falar pular. Avançar etapas da seguinte forma: serem líderes, poderem estar à frente, até mesmo de alguma pastoral, de algum movimento, e utilizarem todos os seus anos de caminhadas para que eles sejam um testemunho para os próximos que estão vindo. Geralmente, acima dos 21 anos, pelo menos terão 6 anos de caminhada. E esses 6 anos terão uma experiência acumulada. Na terceira etapa, embora saibamos que não haverão muitos daqueles que começaram, já não estarão, então, pelo menos aqueles que estão, eles poderão também assumir novas funções dentro da celebração, como o caso de cerimoniário. Então, aquelas situações que exigem um pouco mais de organizações, aquelas celebrações mais solenes, esse acólito com mais preparação, ele pode ficar responsável por organizar toda essa celebração. A partir do momento, a sua função dentro da celebração toma uma outra posição. Daí nós teremos aqueles que estão iniciando, aqueles que já têm maior experiência da segunda etapa, e esses terceiros, que são pessoas de um pouco maior de confiança do celebrante. Tá? Bom, essas são situações que nós vamos encontrar com o decorrer dos anos. A intenção é sempre a gente criar e produzir novos formadores e novos coordenadores. E nada melhor do que esses próprios acólitos, com o passar do tempo, assumirem certas funções também. Por fim, quanto às vestes,
ela se diferencia dos coroinhas porque elas têm a parte do... opa, passei aqui. A túnica preta e a sobrepeliz branca. Também sem adornos, sem bordados ou rendas, para que não ocorra a clericalização. Tranquilos? Bom, esse início, espero que a gente tenha conseguido passar para vocês. Se tiverem algumas dúvidas, podem já colocando no chat. Eu vou passar para minha esposa agora e ela vai começar a falar um pouco mais sobre vocações e família para vocês. Olá, boa noite, meu nome é Nádia. E, partindo ali da parte onde o Clóvis coloca, a primeira etapa dos adolescentes, a introdução ao contato a partir dos 12 anos, é nessa etapa também que a criança ela forma o seu caráter, né? A partir dali, até os 14, 15 anos, a criança ela vai formando o seu caráter, né? Então, nessa etapa ali, ela ainda tem muita mudança de humor, ela não sabe se ela fica, se ela vai, ela tem nós formadores, nós que estamos à frente, temos que ter um olhar diferenciado para esses tipos de criança. Eles chegam muito eufóricos, alguns, outros chegam mais melancólicos, e é essa parte que a gente tem que estar mais unido com eles e com a família também, tá? E uma outra necessidade observada é que algumas dessas crianças, nesse período também, elas vão mudar, né? Elas vão se mostrar líderes. Algumas crianças, elas vão se mostrar líderes nessa etapa, tá? Elas vão, nesse momento, se você consegue entender aquela criança, que ela pode assumir alguma coisa futuramente, que ela se demonstrou com maior responsabilidade, que ela mostrou que ela consegue administrar melhor a sua equipe ali, o seu grupo, as suas emoções, né, que ela consegue ter um discernimento maior. E isso você vai perceber dentro do grupo dos acordes, né, você está convivendo com eles ali, sempre de parceria, sempre de conversa, porque eles gostam de conversar, eles gostam de vamos se dizer, né, ali aprontar as deles, e você consegue perceber nesse meio ali aqueles que são líderes, né, e esses líderes, essas pessoas, é o que nós vamos preparar, né, para o futuro, para que eles possam assumir como formadores, porque é uma linguagem, é um intuito da igreja também, né, que a gente está preparando, mas que eles possam assumir essas responsabilidades, não tirando o foco daquele que não aparece, daquele que é mais quietinho, não é isso, né, às vezes aquele que é mais quietinho, ele vai fazer um trabalho voltado diferente, né? Às vezes ele vai mais organizacional, ele consegue administrar de uma forma mais peculiar, e tem aquele que fala, que é expansivo, e dentro ali você consegue perceber isso. Quando a gente fala, quero salientar de novo, que a criança pode avançar em nenhum momento pular etapas, tá, gente? Assim, ele tá lá, eu acho que a gente pode já pular etapas. Não, ele precisa compreender e fazer todas as etapas, né? Porque ele não pode passar por cima dos outros colegas, ou muitas vezes se achar, às vezes, que está com à frente dos colegas, né? Ele sempre tem que se sentir e estar na mesma linha, na mesma maneira que todos os outros, né? Esse discernimento vocacional também que surge na terceira etapa, né, que é dos 16 aos 21 anos, ou a partir dos 21 anos, né, que começa a surgir o discernimento vocacional, né? Eles estão mais preparados, vamos dizer assim, para seguir esse caminho religioso, ou matrimonial, né, e às vezes, muitas vezes, esses jovens vêm até a gente, procura conversar, e a gente tem que ouvir, ajudar, né, direcionar, às vezes, para um padre, alguma coisa assim, tá?
Nessa parte aqui, pessoal, eu vou falar a importância da família, tá? Isso, não existe uma caminhada dentro da pastoral dos coroinhas e da pastoral dos acordes se a família não estiver inserida junto nessa caminhada. Eu sempre procurei conversar muito com os pais, porque é ali que você descobre o meio que a criança vive, a forma como é conduzida a sua casa, a forma de que a criança consegue vir até a igreja, o porquê que a criança não consegue vir naquele dia servir, né? A família, ela tem que dar esse suporte. Eu sei que é difícil todos compreenderem, né? Mas tirar daquela família aquela coisa assim de chegar na porta da igreja, largar o seu filho ali, para que ele assuma a sua função de acorde, de coroinha daquele dia, e a família ir embora e deixar ali a criança, né? A família tem que se fazer participativa. Ela precisa estar com a criança. Tem reunião com os pais dos acordes, tem reunião com os pais dos coroinhas, né? E o pai não aparece. E muitas coisas são resolvidas, muitas coisas são passadas nas reuniões que você não pode passar muitas vezes para a criança, né? É a conversa de adulto ali, né? E a família, nesse momento, ou o responsável, ou o padrinho, eles vão dar todo esse suporte para a criança. É muito interessante que a gente tenha essa conversa, assim, ali naquele começo de missa, no final de uma missa, puxar para uma conversa, perguntar como é que está lá, por que o acorde não veio, porque às vezes você vai perceber que o acorde está um pouco diferente, um pouco eufórico, um pouco mais triste, e a família, ela que vai te dar o direcionamento para que você possa, né, caminhar junto com ele, e às vezes até chegar ali na família, né, porque tem muitas crianças que vão para a igreja e a família não vai, né, a gente sabe disso, a gente tem essa vivência paroquial em muitas igrejas, e a gente precisa dar apoio e entender o que acontece, né, e sempre frisando para a criança, assim, que ela não está sozinha, que ela está com a gente, que às vezes o pai demora para chegar, para buscar, mas você não vai deixar o acorde ali no final da missa, fechar a igreja, mandar ele para fora, você vai ficar com ele até o final, que você está com ele nessa parceria, tá? Aqui nós vamos tratar um assunto assim, pessoal. Há uma proposta, conversando com o Marcelo, conversando com o meu esposo, e a gente tem deparado nessas formações de acordes com jovens, com adolescentes que têm chegado na nossa paróquia, nos nossos encontros, nas nossas formações, com limitações físicas e algumas vezes com limitações neurológicas, né? Aí eu coloquei 3 exemplos ali, que é o TEA, né, que a gente chama, que é o transtorno do espectro autista, e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e altas habilidades de superdotação. Por que eu coloquei isso? Porque às vezes você vê aquela criança que ela não consegue ficar sentada, ela não consegue parar de mexer os pés no altar, ela não consegue, você sente que ela mexendo com a manga da sua roupa, né? Você fala com ela e ela está olhando, procurando uma borboleta, né, que a gente costuma dizer assim. Ou aquela criança com transtorno do espectro autista ali, que ela parece que ela não está no mundo que você está. Mas a gente precisa atender, porque cada vez mais está tendo, cada vez mais essas crianças estão sendo, abrindo-se espaço para que elas também possam estar em sociedade. E acredito que você trazendo essas crianças, que você proporcionando para que a família possa sentir-se na igreja também, que lá dentro da igreja há espaço para o seu filho, a família vai estar presente, né? Quando eu faço uma limitação física ali, às vezes pode ser temporária, a criança quebrou um braço, uma perna, e vai se libertar do momento daquela situação, mas tem situações que ela não vai se libertar dessa situação, e ela quer participar, ela quer estar presente, então assim, é difícil? É difícil. Como que eu vou lidar com essa criança? Né? Como que eu vou saber se essa criança tem esse transtorno? Como que eu vou saber se essa criança é imperativa? Como que eu vou saber se essa criança tem alta habilidade de superdotação? Quando a gente fala alta habilidade, não significa que a criança é extremamente inteligente, que ela é extremamente superdotada, ela vai saber fazer tudo. Não, nem sempre. É alguma peculiaridade ali.
É aí que entra a família, né? Onde a família, ela vai te dar todo o processo da criança. Se a criança é da paróquia e ela está fazendo catequese lá desde o primeiro ano da catequese, você já conhece o histórico familiar da criança, né? Você vai acompanhando, você vai levando. Se de repente a criança chegou na sua paróquia esse ano, então você não conhece, né, o processo da criança, você não conhece a vivência dessa família, dessa criança. E a gente tem que deixar salientado com muita importância isso. Isso é muito importante. Quando uma criança, quando um adolescente, ele resolve ser coroinha e ser acólito, os pais têm que estar presentes nas formações. Por que isso? Porque os pais precisam compreender também como anda-se essa situação, como é que vai se ministrar o tempo do altar. Aí o pai vai chegar e falar, meu filho não consegue ficar esse tempo todo lá no altar. Para ele é desconfortável, para ele, essa roupa para o meu filho incomoda, ele não vai conseguir usar essa roupa, mas o pai tem que estar presente, né? O pai tem que estar nesse processo. Se a criança nesse momento ali, ela resolve não querer participar, resolve querer ir embora, porque pode acontecer ele se sentir desconfortável, a família tem que estar presente. Então, a gente não pode assumir esse papel nesse momento, nessa situação, a gente não pode assumir esse papel. E os pais têm que estar presentes para que possa ser conduzida da melhor forma possível, para que a criança possa estar inserida também, porque ela vai perceber que muitas vezes ela não está ali igual aos outros colegas, ela pode se sentir insegura, ela pode demorar para frequentar, ela pode ter uma crise de choro e querer ir embora, né? E o pai estando ali, ele leva, outro dia ela volta, né? Outro dia ela fica até a metade da formação dela, vai embora, outro dia ela vem, volta, fica a formação inteira. A gente tem que olhar para esses diferenciais, porque está mudando muito, né? E acredito que essa mudança vai também acrescentar dentro da nossa igreja. Vou voltar para o Fox, tá bom? Essa. Bom, acho que vocês perceberam que nós já estamos bem sincronizados, né? A gente toca a brincadeira de uma maneira fácil, vocês nem percebem. Aí. Bom, pessoal, às vezes a gente fala, tenta explicar para vocês algumas coisas que a gente tem experiência, aquilo que a gente já vivenciou, mas haverá situações que vocês se depararão e que vocês precisarão de ajuda. E a melhor pessoa é o pároco. Então, todas as dificuldades que vocês encontrarem, sempre recorram ao pároco e peçam aconselhamento, direcionamento e levem a ele sempre essas situações. Não busquem simplesmente resolver sozinho, porque esses temas, essas situações, lidar com o jovem, lidar com o adolescente, quem é pai, quem é mãe, sabe que às vezes tem essas diferenciações com nossos filhos. Eu sou pai de um adolescente, conheço as mudanças de humor dele e tudo mais. Como pai é fácil, mas às vezes como coordenador você não vai conhecer todo o histórico das vezes da criança ou aquilo das necessidades, e junto com os pais e junto com o pároco a gente consegue criar que a criança se sinta acolhida, confortável, querida, amada, que esse é o nosso propósito, que tenhamos sempre uma igreja amorosa para todos aqueles que queiram estar dentro dela, tá? Bom, vamos agora para uma parte um pouco mais técnica agora, que muitos colegas vêm nos perguntando como que a gente organizou as funções dos coroinhas e do acólito dentro das celebrações. Uma paróquia segue um modelo, a outra um outro, e nós temos que criar uma uniformidade o mais próximo possível para que sirva de modelo. Consideramos também que, às vezes, haverá algumas particularidades
dentro, algum costume diferente em cada comunidade, mas pelo menos teremos um modelo qual todos seguirão. Nesse sentido, quando houver alguma mudança de pároco, aqueles que chegam se sintam já também conhecedores daquilo que vai acontecer, pois a formação é semelhante em todas as paróquias, né? Lembrando que a formação do acólito do coroinha, ele acontece a nível paroquial. Se houver a possibilidade, tendo uma igreja matriz e capelas, puderem realizar essa formação tudo num local, seria ótimo. Não havendo possibilidade, também não teria problema, porque nós temos um modelo a ser seguido, certo? Então, assim, o que é mais importante a gente compreender de início? Qual que é o local de atuação do coroinha e do acólito? Bom, é na missa, é na celebração. A missa trata de uma ação sagrada, com ritos compostos na igreja, pelos quais se realiza e se prolonga a obra sacerdotal de Cristo para a santificação dos homens e glorificações de Deus. Portanto, é na Santa Missa que os coroinhas e acólitos participam da Sagrada Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, torna-se necessário participar dela com vontade e devoção. Cabe a nós, então, dar esse entendimento e essa motivação, nós como coordenadores e formadores, a esses jovens, a essas crianças e esses adolescentes. Tá bom? Então, assim, onde que eles vão atuar? Eles vão atuar na igreja durante as celebrações. Bom, o serviço do altar. Mas quais são as funções do coroinha e quais são as funções do acólito? Bom, temos aqui, então, em destaque as principais funções do coroinha. Ele é convidado a participar da procissão de entrada. Na verdade, o lugar dele já é reservado. Se nós formos explicar aonde que eles estariam, eles ficam logo atrás do seroferário. Os seroferários são os acólitos que levam as velas. Então, eles têm uma posição particular deles, certo? Então, todos são convidados a participar já da procissão de entrada. O que é de responsabilidade dos coroinhas? O rito do lavado. Apresentar a jarra com água, a bacia que receberá água e o manustérgio ao celebrante. Dentro de algumas paróquias, capelas, também, muitas vezes, oferecem um copo de água para o celebrante. Aquilo que venha a enriquecer e que não seja fora da liturgia, pode ser acrescentado. Mas a base do rito do lavabo é esse. A jarra, a bacia e o manustérgio. E seria a toalha. Tá? Bom, embora não seja uma prática comum em todas as paróquias ou capelas, em muitas, os coroinhas assumem o compromisso de realizar a coleta. E isso poderia-se também deixar para eles. Tá? Agora, na consagração, sugerimos para que o coroinha seja aquele que toque o sininho. Esse daí que ficasse com eles essa função. É uma função um pouco mais de alegria e que eles se sentem muito animados ao realizar essa função. Então, se às vezes não tem muito coroinhas, e eles têm algumas outras atividades, mas pelo menos repasse as outras atividades para ministros, para acólitos, ou para a equipe litúrgica, e deixar o sininho para eles durante a consagração. No rito da comunhão, pediu para que eles fiquem próximos ao ministro da Eucaristia no momento da distribuição. Caso ocorra algo que o ministro precise de auxílio, eles estão ali próximos. E o ministro pode se recorrer a eles. Tá? E, ao fim, nós temos a procissão de saída, onde todos se reúnem à frente do altar e
fazem reverência. Nesse momento, os coroinhas são os primeiros a sair para a sacristia. E, na sequência, a equipe litúrgica, ministros, acólitos e padres e celebrantes. Então, esses seriam as principais funções dos coroinhas nas celebrações. Seria a iniciação e algo que é pertinente a eles. Tá? Mas e quanto aos acólitos? Bom, a idade faz com que eles possam assumir mais funções, terem mais compromissos e mais responsabilidades. Então, temos várias funções que são hoje realizadas pelos acólitos, que outrora foram realizadas pelos ministros. Bom, dentre essas funções, temos o turiferário, é aquele que manuseia o turíbulo durante a Santa Missa. Embora nós teremos uma formação prática, mas ele utilizará o turíbulo logo na procissão de entrada, na proclamação do Evangelho, na consagração e, quando necessário, na procissão de saída. O naveteiro sempre está junto com o turiferário, ele levará o incenso, acompanha e sempre fica à sua esquerda. O cruciferário, acólito responsável por levar a cruz na procissão. Bom, se vocês perceberem, já existe uma ordem. Na procissão de entrada, quem está à frente sempre são o turiferário e o naveteiro. E atrás dele, o cruciferário. Tá? Então, estamos já seguindo uma ordem da procissão. O seroferário. Em muitas paróquias ainda não temos, mas nós incentivamos a ter. São aqueles responsáveis por carregarem as velas. Eles ficam ao lado da cruz na procissão. Na hora da leitura do Evangelho, eles podem ficar ao lado do ambão, um pouco à frente. Daí. E nas missas solenes, eles podem acompanhar também o evangeliário e o turíbulo no momento da consagração. Né? Então, uma forma da gente enriquecer um pouco mais a celebração. Eu sei que pode, nesse momento, estar surgindo muitas dúvidas em que momento, como fazer e quando fazer, tá? Mas tudo isso nós repassaremos nas aulas práticas, tá? Mas é mais ou menos que vocês entendam aquilo que nós queremos trazer e passar as funções e eles estarem um pouco mais ativos dentro da celebração, tá? Bom, temos o librífero, onde que muitos coordenadores encontram dificuldade, porque nem todos gostam de manusear o missal, certo? Na verdade, é onde que nós temos praticamente um êxodo do altar, quando eles são escalados, geralmente ficam para poucos, e grande parte não tem interesse por temor, daí, mas é algo que tem que ser trabalhado, incentivado e motivado, né? E a maior parte dos celebrantes, eles têm esse conhecimento daqueles que estão iniciando, que encontrarão uma certa dificuldade. Um dos mecanismos é sempre auxiliá-los e incentivá-los a se prepararem antes, uma semana antes, quando forem servir. Tá? Além do missal, eles também têm algumas pastas e alguns informativos que tem que repassar para o pároco. E daí, nessa troca do missal para as pastas, eles acabam, às vezes, se perdendo um pouco ali. Mas, se bem instruídos e com as fitas, demarcando as leituras, logo eles se acostumam. É algo que o medo supera-se logo e a prática acaba levando eles mais à frente. Daí essa prática faz com que eles, com o tempo também, não encontrem mais dificuldade.
Nós também sugerimos, se houver possibilidade, de ter um auxiliar de librífero. Porque em muitos lugares, no altar, não há como o acólito librífero colocar o missal ou colocar as pastas ali. Logo, o auxiliar de librífero é aquele que fica mais embaixo, abaixo do altar, e ele que leva o missal e as pastas e os informativos para o librífero. E esse que irá apresentar para o pároco. Então, seria uma função a mais, seria praticamente um auxiliar, tá? Muitas vezes, aquele que está começando como acólito e está nas suas primeiras experiências do missal, ele se sente muito mais seguro tendo um auxiliar próximo a ele ou ajudando. E caso ele venha ali, em algum momento, se perder, esse auxiliar o ajuda e o orienta. Daí, nunca toma o lugar dele, mas sim o ajuda a se encontrar novamente na celebração. Bom, nós temos, então, 2 acólitos no altar. Seria essa a sugestão. Um é o librífero e o outro é o acólito do altar, que é responsável por organizar o altar na hora do ofertório, organizar as oblatas. E também auxiliar o celebrante, por exemplo, no pala, na hora de tirar o pala. Os momentos que, se há necessidade da bênção, da consagração, se tira e se coloca ali. Então, essa é uma formação que esse acólito ele tem que estar atento para esses momentos, para que ele venha tirar e colocar o palo nos momentos certos, tá? Bom, junto com esses 2 principais acólitos, que são o librífero e o acólito do altar, nós temos aqueles que vão auxiliar o presbitério. São aqueles que vão levar as oblatas da credência para o acólito do altar, que ele irá organizar. Eles também auxiliarão os coroinhas no momento do rito do lavado e auxiliarão a equipe litúrgica, por exemplo, no uso dos microfones. Quando, às vezes, desliga, tem algum problema, e ao invés, muitas vezes, de se colocar o microfone no ambão, onde que acaba batendo e fazendo barulho, ele pode entregar para o próprio acólito, que segura, espera que o outro liturgista vá até o ambão e ele entrega o microfone. Tá? Então, nas missas cotidianas e dos ritos comuns, nós teríamos esses principais acólitos. Nas celebrações com a presença do bispo, nós também daí acrescentamos o baculífero, o mitrífero, que auxiliarão o bispo ao levar o báculo e a mitra. E também entregar a ele nos momentos oportunos e corretos. Tá? Mas nós também inseriremos nessa celebração o cerimoniário. É aquele acólito mais experiente, que vai orientar todos os outros, vai ajudar a preparar a celebração, fará a conferência dos livros, da credência, organizará a procissão de entrada, acompanhará o presidente da celebração, nesse caso que nós estamos citando o bispo, né? E sempre estará atento a eventuais acontecimentos. Como exemplo, a celebração do Crisma, que há várias situações que precisamos ter alguém ajudando. Mas temos como proposta também, se possível, termos um cerimoniário em todas as celebrações. Um dos acólitos que seja mais experiente e que possa auxiliar a todos os demais e ser aquele responsável. Esse é o caso daquele acólito acima de 21 anos, que já tem experiência e conhecimento bastante e possa estar instruindo os demais. Ele tem um maior preparo, inclusive já podendo ser até um formador.
Ok? Bom, vamos seguir. Tá. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa formação de hoje. A pergunta que o pessoal sempre nos coloca é assim: como realizar as formações? Essa formação que vocês estão realizando, formação para formadores, eles servem de referência para aquilo que vocês vão aplicar em suas formações. Então, o Marcelo começou fazendo uma explanação sobre a pastoral dos acólitos, as suas origens, certo? A questão das celebrações, das missas, da importância da espiritualidade. E hoje nós estamos repassando as funções. Então, é o seguinte, esses 2 primeiros dias de formação, eles têm muito a ver com o primeiro e o segundo encontro, quando vocês forem formar os seus acólitos nas paróquias. Tá? O primeiro encontro, eu tenho como conselho convidar aos pais para estarem presentes, para que vocês façam uma explanação e eles tenham um pouco de conhecimento da pastoral, dos coroinhas e dos acólitos, tudo aquilo que será ministrado para eles, uma explicação de como funciona a pastoral, às vezes de uma forma breve, posteriormente um pouco mais explicado, como a questão das escalas, né? A necessidade das presenças nos encontros, quanto tempo perdurará, e já também explicar um pouco sobre a celebração de admissão dos acólitos. Nós recomendamos que sejam pelo menos realizados 10 encontros. Nos próximos dias vocês terão os outros temas, todos voltados para a formação, que está preparando vocês para que vocês preparem os novos acólitos. Seria mais ou menos este caminho, um modelo para que todos sigam. Pode haver algumas diferenças, mas a ideia é mais ou menos essa. E no meio da caminhada, aqueles que acharem que possa vir ser acrescentados ainda mais conteúdo, fiquem à vontade e nós vamos buscar, então, também inserir oportunamente, nos adequar, porque a ideia é a troca de experiência. Conforme eu coloquei já no começo, esse modelo do plano pastoral ainda é uma sugestão, não é algo que está pronto, é algo que nós estamos construindo e que nós estamos aqui compartilhando com vocês para que a gente inicie uma caminhada. Então, que essa caminhada ela perdurará ainda um bom tempo, até tudo se organizar. A ideia é, sim, com troca de experiências e com o tempo, a gente chegar num modelo ideal que possa contribuir a nível de diocese e cada um que faça parte. Tá? Após, então, a formação, realiza-se uma missa com envio dos novos acólitos para que eles possam se sentir acolhidos na comunidade. Nós incentivamos que sejam convidados padrinhos para eles, para que deixem um pouco mais solene, um pouco mais enriquecedor também esse momento, tá? Seja realizado dentro de uma celebração que já seja específica para ele, que tenha o rito, e se resolverem realizar essa dimensão todos na igreja matriz, tudo bem, mas se também aqueles que vão servir nas capelas, que possam ser eles, então, acolhidos pela sua capela no local que eles vão servir. Lembrando aquele conceito, que, se for possível, realizem a formação das igrejas matrizes junto com as capelas. Caso não seja, também não há problema, pois o modelo é o mesmo. Tá? E, por fim, anualmente,
que se realize a renovação dos votos acólitos. Que, se possível, seja feita numa missa separada do envio dos novos acólitos, para que tenha 2 momentos no ano. Um daqueles do envio dos novos acólitos, onde nós convidamos todos os acólitos que participam já da igreja ou da capela, para que venham acolher os novos colegas, e a renovação, todos aqueles que já completaram 1 ano de acolitato, renovem por mais 1 ano seus votos de serviço no altar, e se sintam, de novo, motivados, e renovem o seu compromisso. Bom, pessoal, a princípio seria isso. Não sei se estou dentro do tempo, 21h10. Ainda teríamos mais uns 20 minutos. Se o Marcelo quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade. E estamos à disposição também para esclarecer e dirimir qualquer dúvida. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, Clóvis, muito obrigado. Pessoal, alguém tem uma questão? Pode levantar a mão. A gente já abre. Muito bem. Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão. A gente pode fazer o seguinte. Nós encerramos a gravação aqui. E daí nós fazemos a oração final. E aí nós vamos respondendo as perguntas. Aí quem quiser ir saindo, vai saindo. Quem quiser ficar, pode ficar. Pode ser? Combinado? Aí a gente fica um pouco mais livre. Então, nós agradecemos o Clóvis pela exposição, pela partilha, para que esse novo direcionamento para a Pastoral dos Acólitos e dos Coroinhas, isso tudo está contemplado no nosso diretório. Aos poucos a gente vai repassando tudo isso e todo mundo vai poder ver e também, se alguém tiver alguma sugestão, vai poder falar para os coordenadores dos grupos ou até mandar diretamente, mas é tudo para que a gente possa chegar num consenso e possa trabalhar todo mundo em comunhão, né? Que todas as paróquias que forem os acólitos, eles possam ser incluídos, possam ser acolhidos, os coroinhas também possam ser acolhidos, isso é muito bom para que a gente também possa fazer um caminho que comece desde criança e até adulto, até a terceira idade, possa estar sempre presente na igreja, ajudando e esteja sempre disponível a servir. É dali que a gente aprende a servir com Cristo, amar a Cristo e encontrar Cristo no irmão. Então vamos rezar o Santo Anjo para que Deus nos proteja sempre, nos guarde, a fim de que o Santo Anjo também nos acompanhe em nossos trabalhos. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila no fim da vida, uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, vou encerrar a gravação aqui e nós já damos início às perguntas. Vi que a Rosana levantou a mão. Pode falar, Rosana.